Foi numa tarde como essa que em 1º de junho de 1914 nasceu aquele que se tornaria o maior clube de futebol da cidade de Campos dos Goytacazes. O Americano foi um clube dissidente do Rio Branco, onde um grupo de 7 jovens procuraram fundar uma agremiação esportiva. O Americano jogava na época na Praça da República, depois mudou para um outro estádio e teve como seu primeiro presidente o Carlos Barroso. É uma história que começou há mais de 100 anos atrás. O Americano Futebol Clube já nasceu grande. Em seu primeiro jogo oficial, ainda no ano de fundação, o Alvinegro fez o tradicional Rio Branco amargar um placar de 4-1. Uma estreia que refletiria os seguintes anos de glória. O Americano conquistou mais de 15 campeonatos na área do amadorismo e na área do profissionalismo. O que mais marcou foi a conquista do Enia Campeonato, em que mais adiante o Americano teve a oportunidade de disputar o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e também o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Tantas vitórias mereciam um palco à altura. Em 24 de janeiro de 1954, a cidade de Campos recebia o seu maior estádio e o Alvinegro ganhava um lar. Eu me lembro que a inauguração do estádio Godofredo Cruz promoveu-se inclusive uma festa com um quadrangular envolvendo Vasco da Gama, Goytacás, Americano e Bangu. Desde quando inaugurou o Godofredo Cruz, teve a possibilidade de receber as grandes equipes do cenário nacional, o Santos, Palmeiras, o próprio Corinthians, o Flamengo, Vasco, Fluminense. Aqui, onde havia um gramado, o torcedor assistiu vitórias históricas. Em 1993, com um gol aos 47 minutos do primeiro tempo, o meia Pelica tirou do Vasco uma invencibilidade de 32 partidas. Lembro-me bem daquele jogo de 93, diante da equipe do Vasco, invicta, precisando do resultado para avançar à próxima fase. E naquele dia aconteceu de tudo. Jogamos um dia à noite, onde faltou energia devido a um transformador, que deu um problema. E esse jogo foi remarcado para o dia seguinte. Me recordo, dia 1º de maio, dia do trabalhador, onde nosso time estava melhor nesse dia e nós conseguimos ganhar a equipe do Vasco de 1-0. Um gol meu, jogada toda ela desenhada pelo falecido Berg, que foi na linha de fundo, cruzou para trás e eu cheguei chapando. Se beneficia Guanabara com este gol de Pelica do Americano de Campos. Veja de novo, o único gol da partida, Americano 1, Vasco 0. Na elite do futebol carioca, o Americano foi a primeira equipe do interior a vencer a Taça Guanabara e a Taça Rio, acumulando títulos e boas lembranças. O Americano fez naquele ano de 2002, eu acho que uma das maiores campanhas da sua história. E conseguiu conquistar a Taça Guanabara em cima do Vasco. O Romário fez 1-0 e eu tive a felicidade de fazer os 2 gols. Virar o jogo e a gente se sagrou campeão da Taça Guanabara e, consequentemente, também conseguimos a Taça Rio. Mas a história de glórias e conquistas encontrou um abismo no fatídico ano de 2012. E a partir do momento em que equipes eram montadas de uma maneira que não acompanhava a evolução do futebol e a própria tradição do americano, ao passar a disputar os campeonatos para não cair, o americano foi enfraquecendo a cada ano que passava, até que veio a queda. O pior momento da sua história, O Americano era o único clube considerado pequeno, no Rio de Janeiro, que nunca tinha caído para a 2ª divisão.
Então, realmente foi um ano marcante na história do Americano. Rebaixado e cheio de dívidas, o glorioso do Parque Tamandaré não teve escolha. Era chegada a hora do terceiro maior estádio do interior do estado do Rio de Janeiro ir ao chão. Perder a casa é sempre ruim. Pior ainda foi da maneira que foi feito. Você não pode ter uma casa como o Americano tinha, com tanta história, né? E você negociar e ficar na rua. Treinando em campo improvisado e jogando no estádio do seu arquirrival, o Americano, com todos os contratempos, viu em 2015 o seu recomeço. Nós temos um grupo reduzido, né? E quando há lesões e tem que fazer troca de atletas, nós tivemos um desgaste muito grande em cima de todos aqueles que estavam participando mais dos jogos. Então essas são as grandes dificuldades. Como também outras situações estruturais que hoje o Americano, infelizmente, ainda não possui aquelas estruturas, se fossem uma estrutura que nos desse um suporte necessário. A gente vai lutando com todas as dificuldades, a diretoria procurando fazer o melhor de si também para nos dar o mínimo de condições, e a gente vai à luta aí. O clube iniciou a construção de um centro de treinamento, uma nova estrutura 8 vezes maior que a anterior. Tudo pronto aí, você vê que os campos de treinamento já estão prontos. Agora nós demos uma prioridade ao estádio, propriamente dito, porque a gente pretende, já com essa perspectiva aí de subir primeira divisão, aproveitar melhor o campo. Então nós aceleramos as obras, vocês podem ver que a parte de fundação já está bem adiantada. De cara nova, de casa nova, o alvinegro recupera a velha confiança de quem nunca deixou de ser grande. Todo mundo sabe, né? Porque quando a gente sai do Americano, no meu caso, eu carrego a marca Americano comigo. Foi o clube que me projetou. Então eu estou lá no Santos, eu falo do Americano. Quem sabe no futuro próximo, Americano e Santos estão próximos. O próximo capítulo da reinvenção do Americano você confere logo depois do intervalo. Não saia daí.